Graça e paz, queridos. Lucas 13, versículo de 1 a 5. Quem encontrou, pode ler. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso. Derrama sobre nós a tua palavra e que ela possa descer até os nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. Ser conosco, meu Pai. Desde já tira toda dor, todo cansaço, toda perturbação, agonia, opressão. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E queremos estar com a mente livre para te ouvir, para que o Senhor fale conosco, meu Deus. Fala que o teu servo ouve, Deus. Amém. Então, como a gente falava, no interior, você testa um obreiro no interior. Não tem lugar melhor para você testar o obreiro. Porque às vezes o obreiro sai do seminário e ele vem com a gravatinha toda bonitinha, ele deixa o carro lá de longe, de vez em quando ele fica olhando para ver se não tem nenhum menino riscando. E com isso ele nem prega e nem olha o carro dele, fica aquela agonia desgraçada. No interior não tem isso, ele é testado lá, não tem microfone, não tem, e às vezes é só na base da lamparina. Agora com o negócio do Luz para Todos, deu uma boa melhorada, mas ainda tem muito interior aí, que é só na base da lamparina mesmo, só ali na... Ou então o irmão tem um motorzinho de luz, ele diz, pastor, dá para pregar meia hora, o motor segura, depois tem que desistir, tem que parar, que ele vai parar o motor. E a gente prega e o barulho do motor ele faz o fundo musical lá, sabe? Aquele teco terrível. Mas isso é a alegria do Evangelho, queridos. Quem não passou por essas experiências aí, ele vai sentir muita saudade, eu creio, falta. Deixou de aprender muita coisa. Então, queridos, voltando aqui à nossa palavra, Lucas 13, versículo 4, Jesus vai responder uma pergunta que fizeram para ele. Chegou aquela turma, a turma da fofoca, a turma da curiosidade, disseram, mestre, o senhor viu o que é que aconteceu aí? Pilatos pegou alguns galileus, matou e jogou lá dentro do templo. E o sangue dos galileus se misturou aí com o sangue do sacrifício. E o que o senhor diz de uma parada dessa pra gente? Então Jesus vai fazer uma resposta aqui no 4. Ele diz, vocês pensam que os 18 que morreram, sobre os quais caiu a torre de Siloé, eram mais culpados do que os habitantes da cidade de Jerusalém? Eu afirmo para vocês que não. Todavia, vocês procurem se consertar. Todavia, vocês procurem se ajeitar. Então, essas palavras que o Senhor deixou para nós, ela vai trazer algumas lições muito importantes para nossas vidas. Foram dois eventos aqui: a morte dos galileus, de alguns galileus, e a queda da torre de Siloé. A torre de Siloé era uma torre mesmo, que ficava próximo de um tanque e de umas vinhas plantadas naquela região. Para que tinha aquela torre ali, eu não sei, queridos. Alguém vai dizer que era para vigiar o tanque, outros vão dizer que era para vigiar a plantação, outros vão dizer que é para vigiar a cidade, mas não há consenso sobre essa situação. O que eu sei é que aquela torre desabou. Jesus disse que matou 18. Isso foi um fato, não é uma parábola, isso foi um fato mesmo.
E os discípulos correram para próximo de Jesus para fazer essas indagações. Bom, primeiro, os galileus aí. Agora, o lance da torre. Acontece muito esse noticiário aí, ele parece que foi lançado semana passada, como a irmã pregou. Coisa bem recente, bem atual. Parece que foi lançado há alguns dias passados. E Jesus vai dar o entendimento para esse pessoal. E o que os discípulos queriam dizer, na verdade, e que eles queriam saber é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Era essa a pergunta que eles queriam fazer. Mestre, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins, na verdade, acontecem com pessoas boas? E a resposta de Jesus é essa, é que nós somos humanos, somos seres humanos. E como seres humanos, todos nós estamos sujeitos a acontecimentos. Como seres humanos, todos nós um dia vamos morrer. De que eu não sei, mas vamos ter que partir. Quem vai viver aqui para sempre? Esse microfone ele está atribulado, meu querido. Está passando por uma tribulação, mas ele vai se ajeitar em nome de Jesus. Então, queridos, todos nós vamos ter que passar por esse momento que a gente não se agrada jamais. Ninguém se conforma em saber que um dia vai morrer. Ninguém. O certo é que vamos. É tanto que Paulo, Pedro, essa galera toda já foi. Todo mundo já foi e não tem esse negócio de o cara vai orar para ele viver mais 100 anos. Senhor, Paulo vai viver mais que 100 anos. Paulo já foi faz tempo. Porque é necessário, queridos, que a gente parta para que aquilo que o Senhor tem anunciado, aquilo que o Senhor anunciou, se cumpra. É necessário que um grão ele caia na terra e que ele venha a morrer para que venha brotar outra coisa no lugar daquele grão. Então, todos nós vamos passar por esse momento. Jesus vai dizer, olha, será que esses galileus que morreram lá, que Pilatos jogou no templo, eles eram mais importantes do que os 18 que sobre eles caiu a torre de Siloé? Não eram mais importantes. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês todos vão passar por isso. A gente tem uma mania de cair um avião lá no país X, lá no Afeganistão, o cara dizendo, tá vendo? Tá vendo, pastor? O povo incrédulo, não crê em Deus, olha o que aconteceu. Caiu lá um avião com quase 200 pessoas. Aí vai uma Kombi cheia de crente, vira, capota, morre um bocado, sabe? Acabou que ele fica por aí sem saber o que falar. Fica com aqueles olhinhos ali sem saber o que falar. E foram esses que correram lá com Jesus. E aí, mestre, responda pra gente, porque tá todo mundo aqui meio pirado, não consegue entender a lógica. A gente não está conseguindo entender a lógica. Eu lembro que deu um maremoto, um tsunami tão grande uma época atrás aí, e ficou o tsunami se transformou num outro tsunami de comentário. Foi muitos comentários
que durou muito tempo. Isso é porque eles não acreditam em Deus. Isso é porque eles são incrédulos. Mas na verdade, queridos, Jesus ele passa uma mensagem bem enfática para aqueles discípulos ali. Jesus não veio trazer uma religião nova. Jesus não veio trazer um novo conceito de religião. Jesus veio trazer o evangelho dele. Isso basta. Jesus não se envolveu com nenhum problema da época social. Um dia desse, um cidadão me perguntou: pastor França, lá na época de Jesus tinha muitos homossexuais? Tinha, queridos, e não eram poucos não. E bem antes de Jesus, bem antes, quase 2000 anos, tinham mais ainda. Foi preciso cair fogo do céu e detonaram lá, uma cidade foi detonada. E ele disse: o que Jesus fazia e falava sobre eles? Ele disse: nada. Não falava nada sobre esses caras, não. Porque ele não veio entrar num confronto de polêmica, não. Ele veio trazer o evangelho dele. E lá em Marcos 16, ele vai dizer: aquele que crê, esse será salvo. Ele não disse aquele que discutir e ganhar um debate, não existe isso. Ele trouxe uma palavra que foi o evangelho dele. Se vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ele não disse: tente, fique lá e insista para o cara pregar, para o cara aceitar o meu evangelho. Não disse nada disso. A gente aqui tem essas marmotas de querer colocar um monte de situações que Jesus não falou, não disse, nem estava lá. Mas a gente quer preencher, não, isso aqui vai ser... Esse cara vai se converter e tal, e pá, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. Ele não disse isso. Ele só mandou pregar o evangelho. A gente já falou muito sobre uma pedra, que havia um cara que estava numa rede para morrer, magro, muito magro, estava para morrer. E ele ouviu uma voz, e a voz dizia: empurra a pedra. E ele disse: como é que eu vou empurrar a pedra? Olha a minha situação aqui, vou empurrar a pedra. Ele olhou lá o barranco e disse: jamais eu vou conseguir nada. E voltou para a rede. E a voz dizia para ele: empurra a pedra. Ele até tentou, mas não funcionou nada, a pedra não saiu do lugar. Com o tempo, o dono da voz voltou e disse: eu não falei para te empurrar a pedra. Ele disse: mas o senhor não sabe que eu jamais conseguirei fazer essa pedra rolar? Ele disse: mas quem foi que disse que a pedra vai rolar? Quem mandou a pedra rolar? Eu mandei tu empurrar a pedra. Se tu tivesse empurrado a pedra, talvez tu estivesse bem mais forte, corado do sol, fortalecido do vigor, que tu botou força. Não te mandei rolar a pedra, não te mandei empurrar a pedra. Acontece que hoje, queridos, nós queremos rolar essa pedra. E Jesus não mandou a gente rolar pedra alguma. Ele mandou a gente anunciar o evangelho, ou seja, empurrar a pedra. Se ela vai cair ou deixar de cair, já não é mais conosco. É empurrar a pedra. É anunciar o evangelho dele. E isso ele passa para esses discípulos que chegaram e disseram: mestre, o senhor está ouvindo aí o boato que está correndo aí na cidade sobre os galileus que morreram? Eles achavam que Jesus ia dizer: não estou ouvindo não, me conta aí o babado que está rolando aí da... Pois é, mataram alguns caras, jogaram ali, pá. Jesus não entrou em detalhes, ele foi direto. Porque ele sabia que a curiosidade era para saber se aqueles homens ali morreram porque eles eram pecadores.
E os discípulos de Jesus, eles aprontavam muito. Teve uma situação que tinha um cara que era cego, que estava pedindo algum dinheiro na porta de um local. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus tinha uma paciência muito grande. Poderia dizer: olha, ele de cara não foi, porque nem nascido ele estava, como é que ia pecar? Os pais dele também não foi, porque não é assim que funciona. Não existe essa relação de causa e efeito que vai tentar o Senhor. Não funciona para Deus, não. A gente aprende muita coisa errada e vem carregando essa imundície com o tempo, achando que o cara está cheio da bola. Não funciona para Deus isso aí. Aí eu vou dar 100 conto para Deus que ele vai me dar 1000. Eu vou dar 100 mil que ele vai me dar 1 milhão. E você dá vontade de dizer: cara, tu é besta, tu acha que Deus vai se vender por 100 mil, cara? Isso é de palhaçada, rapaz. E tem gente que não crê, ele pensa dessa maneira, que existe uma relação de eu peço, ele me dá, e aí eu sou abençoado. Ele me cobra, eu compro e ele me dá uma bênção. E na verdade não tem nada a ver com isso. Esse definitivamente não é o Jesus. Não é o Jesus que nós devemos crer, mas esse que a gente acabou de ler. Vocês pensam que esses 18 homens que morreram, sobre os quais caiu essa torre de Siloé, eles eram mais pecadores? Não, vocês estão enganados. Jesus falou para eles: vocês estão totalmente enganados. A matemática minha não funciona dessa maneira. E não funciona mesmo, queridos, porque não é dessa forma. Porque se fosse dessa forma, nós estávamos todos lascados. Não funciona assim. O cara morreu lá no Afeganistão porque o avião caiu. Isso tem nada a ver com Deus. Ele morreu porque ele está vivo. E se ele está vivo, ele está sujeito a morrer a qualquer hora. Por que será que as pessoas não dizem: você viu a chuva que caiu hoje? Maravilha, caiu até sobre a casa do fulano que é ladrão, caiu sobre a casa do ciclano que é traficante. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus, todos os dias, ele joga a chuva e o sol sobre justos e injustos. Se eu adoro a Deus, esperando que somente coisas maravilhosas aconteçam comigo, o que mais que eu estou fazendo para Deus? Nada. E isso a mulher de Jó definiu lá em Jó. No livro de Jó ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vai dizer para ela, mulher, tu está variando, porque tu acha que vai vir só coisas boas para mim? Não pode vir coisas também ruins? E ele define, ele resolve essa situação. Então, o que Jesus está trazendo para nós hoje é que ele não veio trazer uma nova religião, nem religião qualquer. Ele veio apenas ensinar as pessoas boas novas. Trouxe boas novas de quê? De salvação. Para quem, França? Para o preto, para o branco, para o amarelo, para o gordo, para o magro, para todos que creem nele. Todos que creem nele. E aquele cara que mora lá no fim do mundo, que nunca viu falar de Jesus e tal, não te preocupa com ele. Te preocupa contigo. Com ele o Senhor vai resolver aqui. Mas com você, sim, você tem que se preocupar. Porque a salvação do ser humano, ela é pessoal. Eu não vou nem falar individual, porque estaria cortando o indivíduo, mas ela é pessoal. Pessoal. E quando ela é pessoal, é uma intimidade sua e de Deus. Não vai envolver terceiro. Ah, mestre, eu não fui salvo porque o senhor sabe, deu errado aquele negócio lá. Esse eu nem te conheço, rapaz. Não sei nem ver.
Mestre, o senhor lembra de mim? Fizemos milagres, fizemos campanha, arrebentamos lá no bairro e tal. Não, eu não estou sabendo disso, não. Tu está contando. Então, queridos, culpar a Deus por coisas maus que acontecem na vida de muitos, isso é pecar contra o Senhor. França, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quem é bom, queridos? Jesus perguntou para aquele jovem rico lá, quem é bom? Porque muitas vezes a gente se julga, não, eu sou um cara muito legal, eu sou um cara bom. Jesus diz, bom só o papai. Não tem outro bom. Bom só Deus. Isso é para acabar com essa lombra do cara dizer, eu sou bom, por que está acontecendo isso comigo? Tá, e tu queria que acontecesse com quem? Com um vizinho? Quer dizer que contigo não pode acontecer? Não, mas eu aceitei Jesus, e quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que Ele perdoou os meus pecados, mas a sociedade não perdoou não, querido. Só quem perdoou foi Jesus. A sociedade não perdoou e não perdoa não. Ai daquele que cai na língua da sociedade, ele está lascado. França, mas quando eu aceitei Jesus, eu tinha alguns problemas e até hoje eu ainda tenho problemas. E qual é o problema? Todos nós temos problemas. E os nossos problemas são o quê? Os nossos melhores amigos, queridos. E não conte eles para ninguém. Porque se você contar, 80% da galera vai ficar rindo da tua cara. E 20% não está nem aí para eles. Está nem aí para eles. Pode contar, o caboclo não está nem aí para o teu problema. A gente precisa entender, queridos. E para entender, você tem que se debruçar e orar. Existe um versículo muito bonito que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e derramarei sobre ele uma bênção sem medida. E uma bênção, queridos, é uma bênção. O problema é que quando a gente fala em bênção, a gente pensa logo na grana, vai cair dinheiro. E é uma relação maldita de achar que você vai fazer uma troca de mixaria com dinheiro. Bênção é a restauração do homem, é a salvação do homem que está lá dentro de um lago de choro, um lago de lodo. E quando Deus pega pela mão dele e recupera ele, isso é bênção. França, mas eu estou há 11 anos na igreja e eu ainda não consegui, cara, me libertar de tal coisa. Aquela mulher tinha 12 anos. E ela tinha um problema no endométrio terrível, ela sangrava em abundância. 12 anos. Eu tenho 17, França, que eu estou nessa luta aqui, cara. A mulher encurvada tinha 18 e era crente. Estou falando de crente, não estou falando de ímpio. Era crente. Tá bom, França, para a gente acabar com a história, seu fulano de tal ali, seu Francisco, tem 37 anos que ele está doente. O cara que estava lá no tanque de Betesda tinha quantos anos que estava lá deitado? 38, queridos. Eu disse 38 anos ele estava deitado lá naquele tanque de Betesda, no chão. E Jesus ia para uma festa, parou, olhou, viu aquele camarada e disse, tu quer ser curado? Ele disse, não tem quem me coloque lá no tanque. Sabe, às vezes a gente pergunta uma coisa para uma pessoa, ele responde outra.
Você pergunta uma coisa, o cara responde outra. E a Bíblia diz lá que o tanque de Betesda era um monumento grande, chamado Casa de Misericórdia, né? E ali existia uma multidão de pessoas doentes. E lá no meio tinha um tanque. E todas as vezes que desceu um anjo e tocava naquelas águas, e o primeiro que pulasse ali era curado. Pelo menos isso foi o que espalharam no povoado. A Bíblia não diz que isso é verdade, mas alguém espalhou essa conversa. E como o povo é tendencioso a entrar nessas paradas, foi uma galera para lá. E estavam morando lá nesse local. Eu imagino que tinha ali milhares de pessoas com olho que nem piscava, ficava olhando aquele tanque ali, esperando mover as águas. E a gente fica imaginando lá um gaiato jogar uma pedrinha lá dentro. Pense na correria de gente correndo para aquele tanque. Porque o povo é tendencioso, queridos. O povo é religioso. Ele tem tendência a ser religioso. E tudo que ele olha, ele quer fazer daquilo ali uma religião para ele. E eu estou falando de pessoas que se dizem crentes. O cara vai ali e vai dizer, não, isso aqui funciona para mim. Dá 3 pulinhos na onda para frente e 1 para trás, e está resolvida a parada, ele vai fazer. Amarra uma fitinha verde que vai ficar bonzinho. Dá 3 pancadas na costa dele que ele vai ficar beleza. O povo é tendencioso a isso aí. Ele é curioso, o povo é curioso, ele quer saber. E ele quer saber fácil, ele é curioso e quer a resposta fácil, ele não paga o preço. Ele não pensa, bem, eu sou o povo de Deus, e a Bíblia diz que se eu me humilhar, ninguém quer se humilhar, não. O cara vai dizer, não, eu não. Vocês viram recentemente, até o presidente disse, eu não vou me humilhar para fulano de tal, não. Porque nós somos uma potência. Que potência, rapaz? Nós não somos potência de nada. Estamos numa luta aí desesperada. Mas não quer se humilhar. E ele disse, orar. Quem é que quer orar? Caboclo vai orar e fica naquela onda de que está orando e vendo o WhatsApp. Ninguém quer orar. Acabou. São poucos os guerreiros que pagam o preço de oração. Ninguém quer buscar a face do Senhor. Quando Natanael encontra Jesus, ele já vai cheio de dúvidas. Se pode porventura vir coisa boa de Nazaré? E Filipe disse, vem ver. Vem e vê. E Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Então Natanael vai dizer, de onde tu me conheces? E Jesus disse, antes que tu viesse aqui, eu já te via debaixo da figueira. Aleluia! Em outras palavras, ele vai assumir, ele tomar para si as palavras do profeta Isaías, que diz, eu não tirei a minha face da tua, eu não desviei a minha face da tua face. Só que ninguém quer buscar a face de Deus, queridos, eles querem só o desafio. Bota 50 aqui que tu vai receber 300. É isso que ele quer negociar com Deus. E a Bíblia diz que Deus não negocia com o homem, ele não dá a glória dele para ninguém. Não há glória dele dividida para ninguém. Aleluia! Não divide, França? Não, não divide. Não divide a sua glória com ninguém. Nesse caso, então, qual é a opção para buscar a face do Senhor?
e se desviar dos seus maus caminhos. Mas quem é que quer se desviar dos seus maus caminhos? É coisa rara hoje. O cara está no pecado lá. Ele diz, mas domingo eu vou lá na igreja e vou orar, e eu tenho certeza que Deus vai me perdoar, porque segunda-feira eu começo de novo a parada. Ele ainda diz, domingo eu vou à igreja, ele vai ao templo, porque a igreja está espalhada, e muitas vezes ele nem foi pagar lá o que ele devia, e nem se corrigir com o irmão que ele deve. Então ninguém quer se desviar dos seus maus caminhos. Ninguém quer, na verdade, compromisso com Deus. O cara não está ligado num compromisso com Deus. Ele entende que Deus está muito longe dele. Muito longe. E Jesus vai dizer, será que vocês pensam que aqueles 18 homens que morreram soterrados com a queda da torre de Siloé são mais pecadores do que o povo de Jerusalém? Eu digo para vocês que não. Para que a gente possa aprender, queridos, como funciona a lógica de Deus. A lógica do Senhor funciona dessa maneira. É um coração contrito. Quando Jeremias, ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias não estava brincando não, ele estava falando sério. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Se vai buscar a Deus, busque a Deus. Não busque a igreja porque o pastor é um cara legal. Não. O cara lá de outro local pode ser um cara legal. Então, se você está procurando um local porque lá tem um cara legal, você está procurando um local errado. Eu estou aqui porque o ambiente é gostoso, o clima é legal. Também está errado, queridos. Não é isso que Jeremias falou. Eu estou aqui, França, porque tem uma rapaziada boa e eu acho que eu não vou me contaminar com outras coisas. Vou ficar dando tempo por aqui com a rapaziada, porque eu achei que a rapaziada é gente boa. Não, mas não foi isso que Jeremias disse. Jeremias disse, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é com emoção. Não é na base do emocionalismo, não, é de todo o coração. E eu sei que muitas vezes a gente vem ao templo quebrado, vem bem machucado, cheio de preocupações, cheio de problemas, que muitas vezes você já é atraído por outros problemas de outras pessoas. Mas você tem que se despedir disso aí tudo, queridos. Tem que se despedir disso aí tudo e lembrar do que o Senhor diz. Eu não vou afastar, eu nunca afastei e nem afastarei a minha face da tua face. Ainda que você venha a se esquecer do Senhor, todavia jamais o Senhor vai se esquecer de você. Que você possa meditar nessas palavras no decorrer da semana, queridos. Medite nessas palavras. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque só ela pode libertar você da mão de um vaidoso, da mão de um falso profeta, da mão de alguém que quer arrancar o teu couro. Leia a Bíblia e que Deus nos abençoe e resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.